Área 51, a famosa base militar secreta do mundo, cheia de teorias e conspiração. Seria um lugar para estudar alienígenas e OVNIs ou apenas desenvolver aviões e tecnologias? Então, galera, vou apresentar para vocês as 10 coisas que você precisa saber sobre a Área 51. Mas antes, se inscreve aí, rapaziada, e deixa aquele like só se você gosta de teoria da conspirações, mistérios, OVNIs, alienígenas, tá ligado? Você aí de casa provavelmente já deve ter ouvido falar da Área 51. Afinal, é um assunto adorado por muitas pessoas, não é? Mas fique tranquilo, porque nesse vídeo você vai saber tudo que precisa saber. Em 10º lugar, quando e onde a Área 51 foi criada? Em 1955, pelo presidente americano, essa base foi criada para ser um lugar secreto, com o objetivo de desenvolver e criar tecnologias e aviões, além de criar alguns aparelhos de espionagem para a CIA. A base não é mais secreta, fica no deserto de Nevada, onde antigamente existia um lago chamado Ground Lake. A base fica tão isolada que a cidade mais próxima, a 40 km, se chama Raytheon e possui menos de 100 habitantes. Por curiosidade, ela foi chamada de Área 51 porque o governo tinha várias áreas para fazer testes. Cada área tinha uma função, diferente também a numeração aleatória. A região 51 foi utilizada pelo governo para fazer esses testes, que ainda vamos falar nesse vídeo. 9º lugar, segurança máxima. Por ser uma área militar do governo e secreta, obviamente é proibido pisar por lá. Na verdade, você não pode nem chegar perto da Área 51. Se você resolver se aproximar, não vai encontrar nenhum muro ou cerca impedindo que você avance. O que você vai encontrar são várias placas e mensagens dizendo para você não avançar, porque senão algo pode acontecer com você. Mesmo assim, se você ignorar as primeiras placas e continuar, vai encontrar avisos dizendo: você está entrando em uma área do governo e temos autorização para matar. Basicamente, isso impede que você continue chegando perto do que o governo está fazendo. Que paia, mano, mas pra que os caras vão lá? Deixa esse trem pro governo. O lugar está todo equipado com sensores de calor, movimento e qualquer coisa para garantir que você nem pise ali. Se você for, eles vão saber e vão atirar em você. Alguma coisa deve ter por lá, né, rapaziada? O que será que esses caras tá protegendo, velho? Tem quase uma tropa de elite lá, tá ligado? 8º lugar, caso Roswell. Como já falei, a Área 51 foi criada em 1955, isso de acordo com o que os caras dizem em documentos liberados pelo governo. Mas existem várias histórias, datas antes mesmo da criação oficial da Área 51. Uma dessas histórias tem muita ligação com a base e aconteceu antes dela ser criada, o caso Roswell. Esse caso aconteceu em 1947, no deserto de Nevada, o mesmo lugar onde fica a Área 51. Basicamente, uma nave bizarra caiu do céu. Rapidamente, o exército soube do acidente e recolheu todos os destroços para não deixar nenhuma pista no local. E aí que nasce várias teorias. Além dos destroços da nave, os soldados teriam levado 2 corpos alienígenas que aparentemente estavam dentro do OVNI. O caso Roswell é um dos casos mais famosos ligados a OVNIs. Todos os destroços que caíram naquele dia, incluindo os corpos, foram recolhidos pelos americanos. Mas para onde? Isso ninguém sabe. Dizem que esses destroços e corpos teriam sido guardados pelo governo americano na base militar da Área 51. Mano, isso aconteceu em 1947 e a base foi criada só em 1955. Será que tiveram que criar a Área 51 para estudar esse caso? Se for, esse papo de aeronave tá forjadaço. É claro que o governo nunca assumiu que levou tudo para a base, mas se não for para lá, no pampulhão que não vai estar, né, Zé, tá ligado? O governo alega que o caso Roswell foi apenas um balão meteorológico. Na verdade, eles falaram que qualquer OVNI ou qualquer coisa que está no céu são balões meteorológicos. Mas rapaziada, por mais que existem histórias do governo e coisas que desapareceram, esse caso realmente aconteceu. Não se sabe se foi levado para a Área 51 ou não, mas que destroços caíram do espaço naquele dia, caíram. E até hoje ninguém sabe para onde que foi parar. 7º lugar, a primeira foto da Área 51. A primeira foto que temos da Área 51 é essa daí. Até então ela era realmente uma área super secreta. Essa foto foi tirada e revelada por um satélite soviético, supostamente em 1968, ainda durante a Guerra Fria. Até então, a Área 51 era totalmente secreta, não havia fotos e ninguém sabia da existência dela. A foto tirada daquela época já revelava que havia uma base militar grandona. Também dá para ver várias instalações, construções, casinhas, até mesmo um
uma pista de pouso. Quando os soviéticos encontraram essa imagem, não tinha dúvida de que os americanos estavam tramando alguma coisa. Eles já sabiam que ali era uma base militar, mas por ter hangares e pistas, será que era apenas para aviões ou também para OVNIs? Sexto lugar, envolvimento com armas. A Área 51 foi criada em 1955 e descoberta pelos soviéticos em 1968, mas só ganhou fama como lugar dos alienígenas no final dos anos 80 por causa de Robert Lazar. Esse cara, Robert Lazar, afirmou ser um ex-funcionário do governo dos Estados Unidos e que supostamente trabalhava dentro de uma base secreta. Ele dizia que seu trabalho era estudar e recriar as tecnologias de naves alienígenas. Segundo ele, os OVNIs capturados pelos americanos eram levados para a base e seu papel era desvendar e entender como funcionava a tecnologia alienígena. Ele dizia que trabalhava em um dos setores mais importantes e sigilosos da Área 51, chamado S4. Esse setor secreto e mega protegido ficaria debaixo da terra, dentro da própria Área 51, e lá abrigaria OVNIs, ou seja, objetos voadores não identificados, e suas naves. Lazar também contou que essa estrutura subterrânea de até 10 andares tinha áreas só com corpos alienígenas que eram estudados e dissecados. Claro que muita gente não acreditou na história dele e começaram a procurar mais informações sobre quem era Robert Lazar. O estranho, rapaziada, é que não encontraram absolutamente nada sobre ele, como se tudo tivesse sido apagado e ele nunca tivesse existido. Mas foi depois dessa história que a Área 51 ganhou a fama de ser o lugar dos alienígenas. O cara foi abrir o bico e o governo, passou o rato no mano, tá ligado? Quinto lugar, o governo admite a Área 51. Mesmo depois da história de Robert Lazar, do caso Roswell e de todas as teorias, a base militar ainda era mantida sob sigilo. O governo americano proibiu qualquer pessoa de falar sobre o assunto. Os Estados Unidos só admitiram oficialmente a existência da Área 51 em 1994, depois de serem processados por ex-funcionários que teriam trabalhado lá. Além disso, os índices de câncer na região próxima à base cresceu, fazendo com que moradores apresentassem sintomas graves de doenças. Essas doenças e cânceres teriam sido causados pelos lixos tóxicos descartados na Área 51. Graças ao processo dos ex-funcionários e inúmeras denúncias dos moradores doentes, o governo americano foi obrigado a vir a público e assumir a existência da base. Mas mesmo assim, ainda ficou um mistério. Para que exatamente ela serve? Quarto lugar, os aviões e as tecnologias. O governo americano já usou a Área 51 para desenvolver jatos ultrassônicos, incluindo aviões de espionagens que ainda são usados hoje. Além disso, também criaram tecnologias como aviões que não podem ser rastreados por radares. Mas será que a Área 51 se limita apenas a isso? A única coisa que sabemos de fato é o que o governo diz. O governo acha que nós é bobo, mano, tá tirando. Terceiro lugar, CIA assume Área 51. Mesmo depois da divulgação de fotos e do próprio governo admitir a base, os arquivos e documentos sobre a Área 51 foram liberados em 2013. Isso só aconteceu por causa da Lei de Liberdade de Informações nos Estados Unidos. Graças a essa lei, mais de 400 páginas de documentos foram divulgadas. Vários desses documentos confirmavam a existência da Área 51 e provavam que o local era usado para desenvolver tecnologias avançadas. Porém, entre todas essas páginas, não havia nenhuma prova de existência de alienígenas ou OVNIs, apenas falavam de aviões supersônicos e tecnologias militares. Segundo lugar, o grande mentiroso. Depois que o governo admitiu a existência da Área 51, esse assunto voltou a ficar em alta. Foi aí que muita gente tentou se aproveitar da situação. Em 2014, um engenheiro chamado Boyd Bushman apareceu na internet dizendo que havia trabalhado alguns anos dentro da Área 51. Além de contar várias histórias sobre o que acontecia lá dentro, ele também mostrou imagens de suposto ET que teriam sido capturados na base. Essa imagem viralizou rapidamente na internet, principalmente depois que Boyd morreu 2 meses após divulgar essas informações. Alguma coisa de errada lá não tá certo.
bosta, né? A morte dele levantou diversas teorias de que o governo teria apagado ele para esconder informações. Muita gente acreditou na história dele, até que um usuário do Reddit percebeu que a foto do alienígena era na verdade um boneco antigo vendido em lojas dos Estados Unidos. Depois que essa farsa foi descoberta, Boyd perdeu toda a sua credibilidade. Mas será que o governo não lançou esse boneco justamente para isso, rapaziada? Sempre que alguém abria a boca, eles soltavam essa de ser um boneco. O que vocês acham? Comenta aí. Primeiro lugar, vídeos reais da Área 51. Galera, como eu falei, a Área 51 é um dos lugares mais protegidos do mundo. Então, tem muitas coisas que a gente não sabe, muitas coisas que é teoria e muitas coisas que é apenas historinha. Até hoje, para vocês terem uma noção, praticamente ninguém conseguiu entrar lá e sair e contar realmente o que acontece. Ou se entrou, deve ter assinado um contrato de sigilo tão pesado que nem a família deve saber de nada. Apesar de tudo isso, um canal de televisão conseguiu imagens exclusivas da Área 51 em 2008. Essas imagens que vocês estão vendo são os únicos vídeos reais e autênticos feitos na base. Como dá pra ver, a qualidade não é das melhores, pois foram capturadas a metros e quilômetros de distância, usando lentes super zoom. Isso levanta ainda mais curiosidade. Afinal, o que realmente acontece ali? É muito estranho, a base é gigantesca. Na internet, existem milhares de vídeos sobre a Área 51, mas 99,9% deles são falsos, são pegadinhas, manipulações de computador, edições e fantasias. Se existem OVNIs, alienígenas, tecnologias secretas, ninguém sabe, mas uma coisa é certa, a segurança ali é tão rígida que provavelmente nunca vamos descobrir, a não ser que com o tempo o governo decida revelar tudo. Galera, e esse foi o vídeo de hoje, 10 coisas que você precisa saber sobre a Área 51. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e aprendido que a verdade sobre esse lugar ainda é um grande mistério. O governo pode esconder muita coisa, mas as teorias continuam vivas e sendo debatidas no mundo todo. Será que um dia vamos descobrir tudo o que realmente acontece na Área 51? Deixa aí no comentário o que você acha. Se inscreve aí se ainda não se inscreveu e deixa aquele like. Nos vemos no próximo vídeo.